Quando as máscaras caem. Essa é a lição que ficou no meu caminho. Houve um tempo que eu acreditava que o sucesso era ter as suas portas da casa aberta, pessoas por perto e o negócio funcionando, uma agência cheia de compromisso. Eu estava lá no auge da minha carreira, dividindo minha vida entre o serviço público e os negócios, a música, a comunicação. Tinha uma empresa, né? Funcionários, parceiros. Ainda sobrava tempo para mim trabalhar numa rádio local e fazer alguns programazinhos de televisão. Os projetos começaram a ganhar forma, como músico, cantor, compositor. Fazia eventos que trabalhava também na locação de som e iluminação, pequenos eventos e palcos. E comecei a ampliar minha trajetória artística na comunicação e também vivi experiências como radialista, assessor de comunicação. Fui assessor parlamentar, produtor de programas e participante de projetos ligados à rádio e televisão. Também ao pequeno blog, né, que eu alimentei, onde começou o Papo Sem Rodeio. Parecia que estava tudo acontecendo. Eu até tentei ser vereador naquela cidade. Até que um acontecimento mudou o rumo da minha vida. Estava participando de uma, de uma parceria num grande evento. E eu tinha uma empresa de segurança e eu sofri, durante alguma situação, um disparo acidental que culminou com uma sucessão de acontecimentos. Fiquei com sequela. Eu jamais esqueci das pessoas que foram lá, que me socorreram, do guardinha que estava lá atendendo, vigiando alguns veículos, que me conduziu até o hospital. O bombeiro chegou, foi também o SAMUR, mas as pessoas foram mais prestativas e a gente querendo, lutando pela vida. E foi assim que aconteceu, né? E foi justamente naquele momento que a fragilidade da vida me trouxe algumas experiências amargas. Conhecer também melhor as pessoas. Muitos fizeram julgamentos sem sequer terem presenciado a ocorrência. Outros simplesmente desapareceram. Teve gente que tentou argumentar, né? Aquelas pessoas que vai na ocorrência e fala que viu e não viu nada, para ferrar com o cidadão, né? Cidadão de bem. Eu permaneci internado por muito tempo, quando realmente sofri, né? Um princípio de embolia, peguei uma infecção hospitalar. Aí no dia que eu recebi a alta, recém-operado, debilitado, quando eu precisei de voltar para casa, um colega de trabalho foi me buscar. Saí porque alguém tinha determinado que ele fosse. Ele demonstrou muito incomodado, vinha esbravejando, amaldiçoando, maldizendo na estrada. E foi uma das viagens mais longas da minha vida, até chegar na minha casa. Talvez tenha sido nesse trajeto que eu comecei a perceber que às vezes a gente acha que temos amigos, né? Mas só temos conhecido muita gente. Não a distância entre a minha casa, mas a percepção de que aquela viagem me trouxe desgastes, até emocional. Eu havia pensado que alguém aparentemente era importante para a minha vida e percebi que estava dependendo da boa vontade de muita gente. Infelizmente, a gente se sente limitado, frágil. Eu foi ali que comecei a compreender uma verdade desconfortável. Muitas das vezes nós somos valorizados e somos conhecidos pelo que somos úteis. Depois vieram os inquéritos, julgamento, consequência do acidente. Fiquei com sequela, mas graças a Deus o desfecho foi restrito às sequelas que carrego comigo até hoje. Tem sequelas que ficam na alma, entranham no coração. Pouco tempo depois, o mundo parou. Veio a pandemia. A empresa que eu trabalhava era empresa de segurança, né? Que eu tinha uma empresa de segurança e eventos. Eu vendi parte do meu negócio, dividi os lucros com sócios. A dificuldade para receber valores que acumulei em cargos trabalhistas, perdi fornecedores e perdi muitas parcerias, precisei lidar com prejuízos que até hoje me trazem, né, dificuldades. Como se tudo isso não bastasse, perdi 12 pessoas da família, entre elas uma irmã que eu muito amo profundamente. E a pior coisa do mundo é você chegar no hospital e você ter que ir lá dar o ok
para que o médico desligue os aparelhos. E eu fui essa pessoa que teve essa missão que até hoje me marca, me traz muita tristeza, sofrimento. Pulando essa parte, quando chegou o momento de reconstruir a vida, precisei recomeçar novamente, voltar para a minha origem de onde eu trabalhava. E eu percebi que as pessoas, quando chegam no poder, elas mudam. Fui trabalhar de segurança, de atacarejo, fiz trabalhos com supermercados, trabalhei como promotor em frente de loja, atividades que muitos talvez continuaram pensando que fossem pequenas. Coloquei a cara no sol e fui lá reconquistar o meu espaço. Eu nunca considerei nenhum trabalho pequeno ou simples, porque eu trabalho, toda a dignidade que vem do trabalho é bem-vindo. Pequeno preconceito de quem mede o valor de uma pessoa pelo cargo que ela ocupa. O que realmente doeu, entretanto, não foi trabalhar novamente debaixo do sol, muita chuva e muitas coisas. Foi perceber que algumas pessoas se afastaram. As pessoas que eu conhecia, muita trajetória, foram deliberadamente fechadas, fecharam portas. Pessoas que trabalharam, que eu coloquei no mercado de trabalho, me fecharam as portas. E muitos que conheciam a minha capacidade, pessoas que haviam ocupado temporariamente as minhas funções, não queriam mais abrir mão do cargo. Fui remanejado para algumas funções, a coadjuvância, né? E o que me permitiu reconstruir através do trabalho aquilo que cheguei, que eu sou hoje, recuperando a cada dia, né? Trazendo conforto para a família. Alguns chegaram ainda mais longe, tentaram atingir a minha carreira, a minha reputação, a minha dignidade. Por muitos meios de acusações, de infame, difamações, tentaram assassinar minha honra. Foi nesse momento que eu descobri outra coisa, que quando você está por cima, muita gente diz que é seu amigo, mas não é nada. Quando você cai, descobre que quem realmente estava caminhando com você ao seu lado apenas pensava em bens úteis. Precisei vender bens, veículo, motocicleta, imóveis, fiz negócios abaixo do valor venal, por um preço justo. Eu precisei sobreviver. E o que mais me dói foram pessoas, amigos que queriam furar meu olho, porque coisas que eu precisava desfazer, eles queriam pechinchar. Aquele leilão, vão acabar de enterrar o companheiro. Algumas pessoas enxergaram na minha dificuldade uma oportunidade para comprar barato aquilo que eu construí a muito suor e sacrifício. Mas o tempo é o senhor do destino, eu consegui recuperar tudo e muito mais. Não me arrependo de ter feito os negócios que fiz para sobreviver, para cobrir as custas de algumas coisas. Eu aprendi a não confundir a presença com a amizade, aprendi que frequentar a mesma mesa não significa pertencer à mesma caminhada. Durante muito tempo a minha casa havia cheia de pessoas, eventos, contratos, pessoas trabalhando comigo, comida, vinhos, uísque, camarões. E eu percebi que tudo ficou para trás. Eu fiquei sozinho, solitário. Quando os recursos diminuíram, a minha casa ficou vazia e silenciosa. Foi muitas pessoas que se afastaram. Descobri as grandes verdades da vida e que eu não tinha muitos amigos que eu imaginava. E eu só conhecia muita gente. A diferença é que é pequeno enquanto que tudo está bem. Quando a vida aperta, as pessoas somem. Não guardo mágoas, mas guardo nomes. Não para perseguir ninguém, nem para desejar o mal, não para alimentar ressentimento. Guardo nomes para não esquecer as lições que essas pessoas me forneceram, porque perdoar não significa necessariamente devolver a alguém com a mesma moeda aquilo que eles fizeram de mal. Há pessoas que negam perdão, mas você perdoa, mas não dê acesso à sua vida. Muitos ficam para trás, e a lição que eu aprendi é que Deus nos abre os olhos. Às vezes Deus nos tira de determinado lugar e para que nos dê novos caminhos. Às vezes permite que muitas coisas aconteçam porque não estamos lutando. Às vezes permite que a decepção venha para nos livrar de pessoas que jamais acrescentarão para a nossa vida. A perda também ensina, que a dificuldade ensina, a solidão também ensina, a queda ensina muito mais, principalmente na reconstrução. Hoje eu compreendo que nem nada, nenhuma folha cai de uma árvore se não for permissão de Deus. Novas amizades podem surgir, novos projetos podem acontecer, novos sonhos são construídos. Aquelas que tentam diminuir você ficam para trás. A vida ensinou que devemos guardar as nossas energias para as pessoas que merecem a nossa companhia. Por isso existe uma moral nessa história. Cuidado
ao contar quantos amigos você tem. Às vezes você apenas conhece muita gente. Às vezes nosso comportamento, mediante das coisas da vida, permite que possamos ter grandes decepções. Às vezes nós depositamos grandes sonhos em pessoas, mas apenas os sonhos são grandes porque essas pessoas são muito pequenas para que os sonhos sejam realizados. Eu sou o professor Acioli e essa é uma história minha para a vida e também, por exemplo, guarde com carinho.